Nós vamos para os nossos minutos devocionais dessa manhã e aqui nós queremos olhar para algo que tem a ver com esse dia dentro do nosso calendário batista e de igreja. Segundo domingo de novembro nós louvamos a Deus e agradecemos pelos nossos diáconos. É o dia do diácono batista, né? E a igreja é esse lugar de manifestação de serviço e os diáconos eles representam isso muito bem. Aí hoje nós vamos olhar aqui para dois versículos que estão em Atos 6. A gente deve se lembrar que Atos 6, quando você vai ler, ele não menciona, ele não distingue ali o que está acontecendo nessas funções como diáconos propriamente dito. O Novo Testamento vai falar sobre diáconos, mas em outros textos. Mas pela descrição e como entendemos como acontece ali, tem tudo a ver com o contexto diaconal. E é de muito valor a gente aproveitar isso que o texto da palavra de Deus vai nos trazer aqui, tá? Esses versículos vão dizer assim para a gente nessa manhã: irmãos, aqui são os apóstolos liderando a igreja, dizendo isso à comunidade ali, que ali estava vivendo um tipo de dificuldade ali diante da assistência às viúvas dos gregos, né, dos gentios. Vai dizer assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Esses dois versículos eles fazem parte dessa primeira parte do capítulo 6 de Atos, onde a igreja vive um problema e se busca uma solução para aquele problema. E a solução que vem para aquele problema tem a ver com separar pessoas para atuarem diante daquele momento, daquela realidade que a igreja estava enfrentando. E nós entendemos essa parte aí, dizendo respeito exatamente à figura diaconal. Porque, veja, você vai separar pessoas, em outras partes do texto vai dizer pessoas de reputação, não é qualquer pessoa, pessoas exemplares, pessoas aptas, pessoas, não é, dentro do nosso entender aqui, de sensibilidade para lidar com problemas, com dificuldades e situações que a igreja vinha vivendo ali. E aí é dito por eles: olha, a gente terá pessoas dedicadas a essa finalidade, porque nós aqui, responsáveis pelo ensino, responsáveis pela liderança da igreja, a gente tem algo a se dedicar, que é a palavra de Deus e a oração, não é? A gente deve pensar que isso aqui acontece dentro de uma igreja que está crescendo muito, que é a igreja ali que Atos vai nos mostrar acontecendo. É uma igreja que está em franca evolução, e o que eu costumo dizer, onde tem muita gente, onde tem gente tem problema. E quanto mais pessoas envolvidas no contexto, mais desafios você vai ter. A gente não pode ficar assustado com isso, porque botou gente junta, já começa no casamento, né? Basta ter 2 pessoas juntas ali, você já vai ter desafios. Mas quanto mais pessoas você estiverem envolvidas num dado contexto, você vai ter problemas. E a gente não pode ser medroso com relação ao problema, a gente tem que ser valente, como eu sempre digo. Então, igreja vai ter problema, mas tudo mudará conforme a resposta que nós teremos aos problemas dados. Mas o que é legal desse texto a gente ver aqui, é que assim, olha, os apóstolos eles levam a igreja a lidar com esse momento de uma forma não centralizada, ou seja, eles responsabilizam a escolha desses homens da parte da própria comunidade, não é algo que eles impuseram, que eles escolheram os queridões deles, que eles foram lá se ocupar disso, não, eles falaram assim: olha, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está se aperfeiçoando no Senhor, é uma igreja capaz de tomar uma decisão correta. Então isso é um ótimo ponto que a gente vê aqui. A gente vê que eles vão estabelecer isso porque, afinal de contas, eles tinham mais o que fazer, e mais do que fazer no sentido produtivo, muito produtivo. A gente vai entender essa questão assim: olha, temos algo conferido por Deus, conferido pelo próprio Jesus para desempenhar aqui, e a gente não vai deixar isso em segundo plano para resolver outras questões, não é? E terceiro, eles escolhem homens com critério, ou seja, a igreja de Jesus não é um lugar para você colocar qualquer um à frente de qualquer coisa, mas você precisa ter critério, você precisa trabalhar dentro de uma linha que
vai zelar pela igreja de Jesus, entre outros aspectos aqui. Mas nesse dia, nessa manhã, enquanto nós agradecemos a Deus porque temos um maravilhoso corpo diaconal aqui na igreja, que caminha junto, que apoia a igreja em tudo que ela precisa, a gente deve sempre se lembrar que a igreja, ela é e deve ser um lugar de serviço. E não é o lugar de serviço de alguns, mas é o lugar de serviço de todos. Essa semana eu estava aconselhando um casal de jovens que estão para se casar, e eles falando sobre uma mudança de igreja que eles precisaram fazer, e eu disse a eles: olha, busquem estar numa igreja onde vocês podem ser úteis, porque o servo, ele não nasceu, ele não foi feito servo de Deus para ficar só de plateia. Nós somos forjados, nós somos ensinados por Deus, nós vivemos comunhão estando em serviço. É muito óbvio que a depender do seu momento com o cristianismo, a depender da sua capacitação, a depender dos dons que o Espírito trouxe para a sua vida, o atuar de cada um terá uma certa configuração. Mas uma coisa é fato, todos nós devemos estar com essa consciência do para servir. Quando esse texto ele diz de alguns homens separados, é porque esses homens eles vão encabeçar uma igreja que está lotada de gente. Então você precisa ter uma noção, uma diretriz vinda de cima de pessoas nessa organização, senão vira bagunça, e nós bem sabemos, nós com muito menos aqui, nem se compara, a gente sabe como isso de fato acontece. Mas o espírito servil, vamos dizer assim, a atitude servil deve estar em todos nós, e próprio Jesus Cristo nos ensina isso, não é? Quando ele lava os pés dos discípulos e diz que, olha, no reino é assim, todos servem. E eu digo isso porque nesse nosso tempo, época, geração, a igreja vive grande desafio nesse sentido. Muitos dos crentes acham que eles vão vir para serem servidos, eles acham assim, 20% da igreja vai servir, os outros 80% que estão só como plateia. Olha, 20% virão para aproveitar uma apresentação, uma performance, algo que outros prepararam, e não é assim, não é? Isso sobrecarrega outros, é interessante a gente notar isso, porque daí chega uma hora, quantas vezes, pessoas que, por exemplo, possuem o ministério o dom do ensino, estão e devem se dedicar ao ensino, precisam parar com a sua parte, precisam desatender o que o texto indica, porque outros que são chamados para outras áreas de serviço não estão desempenhando as suas funções. E olha o que vai gerar no corpo, vai gerar um desfalque, não é? Muitos aqui já tiveram algum certo tipo de problema com a perna, né? Quando a perna fica ferida, você começa a usar mais a outra, e quando você começa a usar mais a outra que estava sadia, ela vai ficar comprometida, porque você está botando uma sobrecarga sobre ela, que não é própria dela. Isso acontece no corpo de Cristo também. Tem muita gente que fala assim: eu vou lá e eu vou ficar numa boa. Ou às vezes a pessoa não pensa assim, mas a pessoa não se preocupa em encontrar o seu lugar de servir, de ser útil no reino de Deus. E aí isso gera sobrecarga no corpo. E a igreja deve ser esse lugar do serviço comunitário. É daquele serviço que ele é definido, identificável, mas daquele serviço que muitas vezes ele não é necessariamente reconhecidamente estabelecido nominalmente. Tem muita gente que acha que serviço é assim: o dia que eu for líder de alguma coisa, aí quando eu sou líder de alguma coisa, eu boto minha energia total, aí todo mundo tem que andar no meu ritmo, aí todo mundo tem que valorizar o meu ministério, porque daí eu sou líder, aí você precisa honrar naquilo que eu estou envolvido, né? Mas aí quando eu não estou mais na liderança, aí eu saio fora, aí é outro momento, aí eu não posso, não tenho como, por aí não vai. Veja como a gente tem alguns vícios muito complicados nessa questão do serviço, né? A gente precisa servir naquilo que somos chamados, mas existem serviços no dia a dia da igreja que você está passando ali, alguma coisa está em carência, e tem muita gente que olha e fala assim: olha, eis um serviço por ser feito, quem fará esse serviço? E às vezes você é a pessoa que você tem todas as condições de ir lá e fazer isso. Há uma pessoa precisando de oração, deixa eu ir lá atrás do pastor, deixa eu ir lá atrás do diácono,
né? Ah, aquele irmão não está vindo, aquele irmão não está vindo, irmão não está vindo. E aí você está esperando alguém ir lá contatá-lo quando você é parte do mesmo corpo. Você pode ir lá falar: irmão, uma mensaginha para você, não é figurinha, não é brincadeira, não é mensagem de café da manhã ilustrada, é assim: irmão, eu estou sentindo tua falta na igreja, está tudo bem com você? Estou aqui preocupado, se houver alguma coisa pelo qual orar, eu quero orar com você. Serviço. É só o pastor que tem que fazer isso? É só a irmã Olga, líder da nossa intercessão, que tem que fazer isso? Não é? Veja, eu não estou falando para você, na sua segunda-feira, acordar e pensar assim: são 200 e tarará membros, quem faltou na igreja, eu vou mandar mensagem para todo mundo. Não é disso que se trata. Mas se trata de, poxa, se você está se lembrando definidamente de um rosto, de um nome, meu irmão, vai fundo, manda uma mensagem. Porque muitas vezes eu vou fazer isso, aí a pessoa pensa assim: ah, claro, o pastor está me procurando, né? Porque ele é o pastor, ele tem que fazer isso, né? Ele não poderia ser diferente. Mas quão especial é quando alguém está em ausência e ela sente que ela fez falta. Quando ela sente assim: puxa, minha cadeira esteve vazia, e notaram, e perceberam. Eu tenho esse valor. Oração, serviço, não é? Percebeu que alguém precisa de um abraço? Vai lá, abraça. Essa semana a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Eu e algumas pessoas, sobre assim, quanto um abraço é importante, falando sobre os 60 segundos de comunhão, né? Porque às vezes assim, hoje em dia parece que as pessoas são tão assim, cada um na sua, ninguém quer, não me toque. Meu, vai lá abraçar alguém, né? Você vê como isso toca as pessoas. Às vezes é só uma aparência, as pessoas estão ali para viver um momento, elas precisam de um apoio, e às vezes basta você se dispor ao que você puder. É um perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, é um mandar uma palavra: pastor, eu não sou uma pessoa boa para sofrer com os outros, mas não precisa elaborar um textão de rede social, não precisa ter um discurso poético, filosófico para a pessoa. É só falar assim: estamos juntos, eu estou orando por você. E o corpo de Cristo é corpo, e o serviço acontece, e não depende só de alguns, e não sobrecarrega alguns outros poucos do corpo, tá? Então tem a ver com alguns irmãos, mas tem a ver com todos nós, e nós precisamos andar sempre nessa consciência vívida, enquanto somos parte de uma igreja de serviço. Tem a ver com todos nós. Amém? Amém.